Olá, bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, tá certo? Vamos aqui iniciar a aula de biologia dessa semana. Lembrando que na semana passada a gente fez uma introdução, né, do que seria a biologia, do que a gente iria estudar nessa disciplina, tá bom? Na aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo propriamente dito, certo? Da nossa semana, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que estamos iniciando, né, o conteúdo do nosso livro de Biologia e de Ciências, mas não se preocupe que todo conteúdo, toda atividade pertinente da disciplina eu vou estar colocando no quadro, vou estar colocando em PDF, vou estar colocando em apresentação de slides, tá certo? Então, vamos aqui começando a nossa aula sobre o reino vegetal, né? Entender o que é o reino vegetal, as características, né, desse reino. Então vamos lá. Então, o que seria o reino vegetal? Ou em alguns livros, como costuma ser mencionado, o reino plantae, né? É caracterizado por organismos autrófos. O que seria isso, né? O que seria esse tipo de organismo? São aqueles que produzem o próprio alimento, no caso as plantas, né? A gente vai estudar como é que eles produzem esse alimento, né? O processo. Então, esse organismo é conhecido por isso, né? Produz o próprio alimento e são clorofilados. Vamos entender o que é esse conceito também, tá bom? Então vamos lá, entender como é que eles realizam, né, esse processo de produção do próprio alimento, né? Por meio da luz solar, realiza o processo de fotossíntese. Acredito que em algum momento vocês já tenham escutado esse nome. Então a fotossíntese é o processo com que as plantas vegetais produzem o próprio alimento, né, se alimentam. E por esse motivo são chamados de seres fotossintetizantes, certo? Apenas vocês têm que entender que é através da fotossíntese que eles obtêm o próprio alimento, certo? Importante também lembrar que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas absorvem energia solar para produzirem sua própria energia, certo? Então esse processo de fotossíntese é através da absorção, certo, da luz solar pelas plantas e para produzir o próprio alimento, né? Isso ocorre através da clorofila, né? Por isso que eu disse anteriormente que eles são clorofilados. Então, por conta da clorofila, que é aquele pigmento que dá característica, né, esverdeada para os vegetais, isso é graças à clorofila que eles conseguem realizar este processo, certo? Vamos aqui seguindo a nossa aula. Então vamos lá. As plantas, pessoal, é extremamente importante porque elas formam a base da cadeia alimentar. Professor, como assim? Eu não como planta, eu não sou daqueles vegetarianos que me alimentam apenas de vegetais. Mas saiba que independente de você ser vegetariano ou não, comer com frequência, os alimentos vegetais são extremamente importantes, por exemplo, para a cadeia alimentar de outros animais, né? Como o gado, o porco, esses próprio galinhas, aves, né? Que se alimentam desses vegetais e a gente precisa desses animais para se alimentar, né, na nossa cadeia alimentar. Então, por mais que você não se alimente apenas de vegetais, os vegetais são importantes, né, na cadeia alimentar para outros animais que a gente se alimenta, tá certo? Então, os vegetais são extremamente importantes para a cadeia alimentar, né? Sem eles, haveria uma quebra dessa cadeia alimentar, sofreríamos bastante, né? Elas são produtoras de matéria orgânica e alimentam seres heterótrofos. Então vamos lá, quem são esses seres heterótrofos? Aqueles que não produzem o próprio alimento. A gente viu que os vegetais, eles produzem o próprio alimento, né? Então eles são importantes porque os vegetais, eles alimentam outros organismos que não produzem o próprio alimento. Por isso que eles são tão importantes, né? Representam o grupo responsável pela a nutrição de diversos organismos consumidores. Então, os vegetais alimentam esses outros seres, tá bom? Então, vamos lá. Isso indica que sem a existência desses seres, a vida na Terra seria impossível. Então, na cadeia alimentar, a gente precisa de um ser que produz o próprio alimento, que não depende de ninguém, para alimentar outros seres, certo? Que não produzem o seu próprio alimento. Então, essa ligação é extremamente importante que você entenda, certo? Vamos lá seguir a nossa aula. Características gerais do reino vegetal. Nessa primeira aula, a gente está vendo mais uma geral, né, do que é o reino vegetal, suas características, e nas próximas aulas a gente vai aprofundando, tá bom? Então vamos lá. As principais características.
eucariontes, núcleo organizados, né? Não sei se você lembra das aulas passadas, eucariontes e procariontes, mas mais na frente eu vou estar realizando essa diferença. Então, os vegetais são eucariontes, têm um núcleo bem organizado. Como eu mencionei anteriormente, eutrófilos, né, produz o próprio alimento. Fotossintetizantes, né, produção através da fotossíntese por conta da clorofila. São multicelulares, né, existe mais de uma célula, pluricelulares, e células formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. Mais na frente eu vou mostrar para vocês o desenho, né, que caracteriza a célula, né, dos vegetais, tá certo? Então vamos aqui entender a principal estrutura, né? Então aqui eu tenho um vegetal e as principais estruturas são quem? Folha, os frutos, a flor, o caule e as raízes, né? Cortou aqui um pouco, mas tem as raízes. E cada parte dessa tem a sua importância na estrutura dos vegetais, tá certo? Então, basicamente são as raízes, né? Responsável pela fixação e alimentação da planta, já que ela está ali, né, enterrada na areia ali, que vão absorver todos os nutrientes que a planta precisa. O caule, responsável pela sustentação e transporte dos nutrientes, né, da raiz. O caule vai ser responsável por fazer esse transporte do nutriente para demais partes das plantas, tá certo? As folhas, que vão realizar a fotossíntese, né? Muito importante também para o funcionamento. As flores, para que servem as flores? Servem para a reprodução da planta, tá? E os frutos, proteção das sementes, certo? Então, o fruto serve para proteger as sementes que a planta produz. Mas mais na frente a gente vai estudar mais detalhadamente como é que funciona cada partinha dessa. Lembrando que essa aula é uma aula de apresentação do conteúdo que a gente está vendo, não só de apresentação, mas já de conteúdo, só que aquele conteúdo mais inicial, tá certo? Então aí a gente tem a classificação do reino vegetal. A gente viu as características, né? Anteriormente, voltando às características, a gente viu a estrutura, né, de um vegetal. Agora a classificação. O reino vegetal é composto por plantas vasculares. Aí a gente tem aqui as plantas vasculares, a gente vai ver cada uma dessas, tá bom? E as que possuem vasos condutores da seiva, as plantas avasculares. E a gente também vai ver cada uma dessas, as suas características também, tá bom? Por enquanto, plantas vasculares e plantas avasculares, tá? E agora vem, né, nessa primeira parte do nosso conteúdo, essa apresentação, as características, né, da nossa aula. Vamos ficar por aqui. E aqui está a atividade de hoje, tá certo? Então, a atividade de hoje eu vou estar aqui passando por vídeo e você vai realizar uma pequena pesquisa, tá? Faça uma pesquisa, copiem, pode ser digitado também, eu vou aceitar. Me envie aí pelo WhatsApp, ou se na aula presencial quiser me mostrar também, o que é que você vai pesquisar, né? No reino, dentro do reino vegetal, os tipos de raízes existentes, certo? Tipos de frutos existentes, as suas características, tipos de caule, certo? E tipos de flores e suas funções. Então, vocês vão realizar essas pesquisas, cada parte dessa, não apenas pesquisar os tipos de raízes, de frutos, caules e flores e suas funções. As funções também do caule, as funções dos frutos, as funções das raízes, também tem que estar presente nessa sua pesquisa, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e fico à espera da atividade de vocês, tá bom? Até mais.